As coisas começam a acontecer dentro dela, de dentro para fora. Não tem como esconder. Ela começa a frutificar para Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós venhamos, à medida que nós crescemos, né, que a gente vai dando fruto. A gente vai dando fruto, a gente vai amadurecendo em Deus. Cristãos maduros, né, são cristãos que praticam a palavra de Deus. São pessoas que não é necessário você ficar falando para ele. Já passou do tempo, né, de você ficar, sabe, insistindo e brigando com a pessoa para que ela tenha tempo com Deus, né, para que ela ore. Eu lembrei a gente tinha os obreiros, né, que ficavam na parte da manhã na igreja. Era uns 5 obreiros, eu acredito, mais ou menos. E aí eles ficavam orando na parte da manhã. O pastor, tal horário, você quer ser obreiro? De tal horário a tal horário você vai orar. Eram pessoas que estavam ali dispostas a obra para tempo integral, né? Então eles tinham tempo ali para... E os que não tinham, era um outro horário. Mas aí quando chegava lá, um dia o pastor chegou e o abençoado estava de joelho, dormindo de joelho. E o pastor cutucou ele acordou muito assustado. Não, pastor, eu estou orando. E aí quando não chegava lá e aí ouvia, né, que o pastor estava chegando, e aí começava a orar em línguas. Enganando-se a si mesmo, né? Em outras ocasiões eu lembro de uma pessoa que ele, no horário de culto, né? Só que ele não era da nossa igreja, ele vinha quando o pastor Geraldo vinha ministrar. E aí ele ficava lá sentado, de olho fechado, cochilando, na verdade. A gente sabe que estava cochilando. Aí alguém cutucava ele falava assim: eu estou orando em espírito. Eu estou orando no espírito. Então, a gente dá risada, mas é sério, porque a pessoa está enganando ela mesma, né? E isso vai impedir o crescimento dela. Ela está se sabotando. Se a pessoa ela passa 10, 15 anos dentro da igreja, né, e ela não pratica a palavra de Deus, ela não pratica nada que é ensinado, ela está ali enganando ela mesma. Já imaginou se ela... Você vê que não é questão de tempo, né? É a escolha de obedecer a palavra, né? De ser praticante da palavra, porque às vezes acontece da pessoa tá muito menos tempo que ela entrou ali, começou a ouvir a palavra, começou a praticar, colocar em prática tudo aquilo que tem aprendido e começa a crescer em Deus, e passa ela e ela fica: mas por que Deus? Né? Por que o fulano já tá lá, olha, já virou um pastor, já foi levantado pastor e eu estou aqui? Por quê? Simplesmente porque, não é porque Deus tem alguém, preferência por fulano ou por Beltrano, não, mas porque Ele escolheu praticar a palavra. Ele escolheu viver aquilo que está sendo ensinado ali, praticar todos os dias. Você acha que o fulano lá não tem menos dificuldade, menos luta que você? Não, todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade, todo mundo precisa escolher andar por fé todos os dias. Não é só no culto de domingo, todos os dias eu preciso levantar e falar: Deus, me ajuda, Senhor, hoje a andar pelo que a tua palavra diz, não pelo que eu estou sentindo. A maioria das vezes a gente vai buscar a Deus, não é com alegria, não é cheio de ânimo, mas nós escolhemos praticar a palavra. E aí ele fala assim: aquele que ouve a palavra
mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Que tremendo, né? Será feliz naquilo que ele fizer. Aí você fala assim, mas eu não estou sendo feliz. É necessário haver perseverança. Amém? Seja perseverante. De tudo aquilo que toda a nossa trajetória, né? Se lá, no primeiro desânimo, se quando naquele momento lá, de repente a gente lê isso aqui e fala assim, você vai ser feliz, né? Na prática, naquilo que você fizer. Se a gente chegasse e falasse, Deus, eu não estou sendo, Senhor, então eu vou retroceder, né? Eu vou voltar atrás, eu vou voltar a praticar aquilo que eu praticava, vou abandonar o ministério, o chamado. Nós não teríamos visto o que nós temos visto, né? Pessoas que de lá para cá foram alcançadas. E com toda certeza, tem muita coisa ainda para acontecer. Amém? Muita coisa, muitas promessas que ainda hão de se cumprir, eu creio. Amém? E à medida que a gente vai praticando, é que nós, nessa caminhada, muitas das vezes a gente dá uma tropeçada, a gente tropeça, pode até tropeçar, mas não permanecer caído, amém? Mas não permanecer prostrado, amém? É se levantar. É porque Deus é poderoso, amém? O Senhor é poderoso para nos restaurar, Ele é poderoso para nos sustentar, amém? Creia na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, não depende do seu sentimento. A gente sempre fala isso. Por que a gente sempre fala isso? Porque isso é algo que acontece muito na vida do crente, ele anda pelo que ele sente. Ele é envolvido por aquilo que ele está sentindo e é mais forte que a palavra de Deus naquele momento. Pratique o jejum. Jejue. Medite na palavra, ore em línguas. Passe tempo adorando ao Senhor, passe tempo confessando a palavra de Deus. Às vezes a gente quer que as coisas de Deus sejam mais reais na nossa vida, mas nós não praticamos. Como é que as coisas de Deus vão ser reais para você se você não tem praticado? Se você tem se envolvido mais com as coisas naturais, mais com as coisas do mundo, mais com os prazeres do mundo, claro que aquilo vai ser mais real. É lógico que aquilo vai ser mais real, é lógico que aquilo vai dominar a tua vida, vai dominar todo o teu ser. É aquilo que vai direcionar a sua vida. Porque é aquilo que você tem, é aquilo que você tem abraçado, é com aquilo que você tem se envolvido com toda a força. Então, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, é lógico que as coisas de Deus vão começar, aquilo que não fazia sentido, aquilo que eu não acreditava, eu começo a acreditar. Vai ser real a partir do momento que eu escolher praticar. Praticar a palavra. Nós esperamos, e muito mais do que nós, Deus espera uma igreja madura, né? A igreja que pratica, a igreja que jejua, a igreja que fica feliz por ouvir uma palavra lá na live, sabe? Todo dia de manhã a gente tem lá meio-dia a pessoa participando, a pessoa ansiosa. Quanto tempo faz que você não fica ansioso para ouvir a palavra? A palavra se tornou algo comum. Não tem alegria em falar assim, puxa, agora eu vou ouvir a palavra de Deus. A gente tem alegria em assistir um filme da Netflix, uma série, né, um vídeo engraçado no YouTube ou coisa parecida. Mas não tem a alegria de falar assim, puxa, eu vou ouvir nesse momento uma palavra, a palavra de Deus.
A gente não fica ansioso. Por que a gente não fica ansioso pelas coisas de Deus? Porque as coisas do mundo estão mais fortes e maiores dentro de nós. Porque aquilo tem ocupado boa parte, maior parte da nossa vida diariamente. É como quando a gente fica pensando demais em algo. Quando você fica pensando demais num problema, aquele problema te domina. E você não vai falar e nem vai fazer outra coisa a não ser coisas envolvidas com aquilo. É ou não é? Você fica dominado, o semblante, não tem como. O teu semblante da gente muda, né? Porque a gente está envolvido com o problema, com a dificuldade, seja lá o que for. O pecado, não importa. Mas quando a gente se envolve com as coisas de Deus, é muito maior, é muito mais forte. Você já viveu isso, sabe? De você levantar de manhã e ficar pensando num versículo, ficar pensando numa passagem, ficar pensando no propósito, desejando, sonhando com o propósito. É algo assim tremendo, que domina com maior força que as coisas do mundo. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A maior força em Deus do que no diabo, com certeza. Mas é que nós não nos inclinamos, né? A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Então eu me pergunto, né? Se eu não tenho vivido a vida e paz, onde é que eu estou errando? Porque Deus não está errado. O erro não está em Deus. Onde é que eu tenho errado? Onde é que eu tenho falhado? Será que eu tenho me inclinado para as coisas de Deus? Será que eu tenho buscado tudo aquilo que eu tenho ouvido ou tenho enganado a mim mesmo? Amém? Que nós venhamos escolher praticar a palavra, tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos aprendido, o que é que nós temos feito com isso? Nós temos só acumulado ali para dizer assim, eu sou um crente maduro porque eu tenho 15 anos de igreja, eu tenho 20 anos de ministério. Não é isso, amém? É você escolher praticar a palavra. Se você tem tido dificuldade, peça ajuda. Ore com o irmão, ore com alguém que você confia, né? Fala, ore comigo, né? Me ajuda em oração, eu estou passando por tal dificuldade, por tal luta. Vamos orar. A oração do justo é poderosa, a Bíblia diz, e eficaz, né? Mas que você escolha praticar a palavra, amém? Escolha praticar aquilo que você tem ouvido, amém? Que Deus vai operar grandemente na tua vida e muito mais através da tua vida, amém? Porque as coisas elas não terminam em nós, né? Não é para nós, né? Nós buscamos ao Senhor, muitas das vezes nós somos tão egoístas porque nós pensamos em nós. Vou praticar a palavra, vou fazer isso, vou fazer aquilo para eu ser abençoado, e nisso e naquilo outro. E o desejo de Deus é que nós cresçamos para que nós possamos ser um instrumento nas mãos dEle, para que nós possamos ganhar almas, para que pessoas possam ver a glória de Deus através da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que você possa colocar nesse momento o teu coração diante do Senhor. Que você possa pedir ao Senhor, Espírito Santo, me ajuda a praticar a Tua palavra, Senhor. E quando nós falamos praticar a palavra, não tem nada a ver com você. Às vezes você para e pensa em um pecado, em algo que você está preso. Não tem a ver com isso, tem a ver com você praticar, tem a ver com você obedecer coisas às vezes tão pequenas, que é a comunhão com Deus. Tudo começa com a comunhão com Deus. Amém? Tudo começa com você ali de manhã meditando na palavra. Amém? Porque a prática vai ser baseada naquilo que você conhece.
Amém? Então que você peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda, Pai, nas mínimas coisas, Senhor, a praticar a Tua palavra. Que eu não ache, Deus, que é por tempo, né? Meu amadurecimento por tempo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu participei de um seminário, porque eu tenho tal conhecimento. Não, né? Se coloque diante do Senhor. Que a graça que nos assiste, a graça poderosa do Senhor que nos conduz, que nos auxilia a viver aquilo que nós jamais poderíamos viver, ela está disponível para nós. Está disponível.